Shalom, povo do Eterno, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma paraxá desta semana. Estamos chegando no final da Torá, paraxá número 44, paraxá de nome Devarim, ou palavras. Essa paraxá, as próximas parashiot, melhor dizendo, elas trazem um resumo de todas as leis, de tudo que foi falado antes. E é como se fosse um ensinamento aprofundado de Moisés para o povo antes deles entrarem na terra do Egito. Esse final de semana, durante o culto de Shabbat do Ministério Tabernáculos, né, onde o apóstolo Aguinaldo nos ensina, toda semana, ele nos ensina a paraxá da semana. E ele fez um comentário muito interessante e depois isso tem na palavra mesmo, porque daí eu fui trazendo à memória algumas coisas, que cada um dos reis que viessem a governar sobre Israel, eles tinham uma cópia da Torá para eles estudarem. E aí uma coisa que faz muito, que trouxe no meu coração, assim, e ele comentou que ele tinha pelo menos umas 5 cópias da Torá para ele estudar, para ele ter as palavras guardadas no coração. E isso é muito forte, é muito interessante, porque eu tenho o desejo de adquirir outras cópias, né? Mandei só da Torá. Por exemplo, tem a Torá com os comentários de Rashi, que é um rabino. Que cada vez que eu olho aquela coleção, eu digo assim, nossa, eu quero e eu sei que o Senhor, no tempo adequado, Ele vai me proporcionar isso. Então, deseje isso. Desejes tu esta necessidade de ter, ou até mesmo de copiar à mão, a Torá todinha. Não é uma má ideia, mas é uma coisa que demanda tempo. E a partir do momento que você se dedica, vai fazer um sentido completamente diferente, porque você vai gravar. Uma coisa é você ler, outra coisa é você ler e falar, outra coisa é você ler, falar e escrever. Isso traz uma memorização muito maior, tá? Fica a dica aqui para quem quer guardar no coração as palavras da Torá, para não pecar mais. Tinha tem no Salmo 119 um texto que diz assim: eu guardei a tua palavra, guardei a tua Torá no coração para não pecar contra ti. Tem no Salmo 119, e eu ouvia isso quando participava dos cultos presenciais, num corinho. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Escondi no meu coração a tua palavra, Senhor. Para não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Então, fique isso no teu coração, para não pecar contra o Eterno. Guarde a palavra dele, guarde a Torá no coração. Vamos para a nossa leitura? Paraxá Devarim, primeira Liav, Devarim, capítulo 1, verso 1 até o verso 11. E a Haftará hoje, ela está em Isaías. Jeremias, semana passada, também fez assim um turbilhão na minha cabeça. Isaías capítulo 1, verso 1 até o verso 27. E vocês verão, com o passar da semana,
conexão de todas as palavras. A conexão da Haftarah com as 7 aliotes, a conexão das palavras da Brit Hadashah com as 7 aliotes, inclusive com o Salmo que vai ser lido essa semana, que essa semana o Salmo é o 137. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos com saudades de Sião. A bênção da Torá. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos outorga a Torá. Amém e amém. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, no deserto além do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Paran, Tofel, Lavan, Hatzeroth e Dizahav, distância de 11 dias de Horev até Kadesh Barnea, pelo caminho do Monte Seir, e foi no 40º ano, no 11º mês, ao primeiro do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel tudo que o Eterno ordenara para eles. Parêntese, vamos contextualizar. 11º mês do ano é o mês de Shevat. Ao primeiro do mês, em Rosh Hodesh. Que Moisés falou aos filhos de Israel tudo que o Eterno ordenara para eles, depois de ferir a Sihon, rei do Emorreu, que habitava em Heshbon, e a Og, rei de Bashan, que habitava em Ashtaroth, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a explicar esta Torá, dizendo: O Eterno nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Haveis estado bastante tempo neste monte, voltai-vos, parti e ide ao monte do Emoreu, e a todos os seus lugares vizinhos da planície, do monte, do vale, do Negev e da costa do mar, à terra do Cananeu e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Vejam que lhes entreguei a terra. Ide e herdai a terra que o Eterno jurou a vossos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, e que daria a eles e a sua descendência depois deles. E eu vos falei naquele tempo, dizendo: Não poderei levar-vos sozinho. O Eterno vosso Deus multiplicou-vos, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas dos céus. Que o Eterno, o Deus de vossos pais, acrescente sobre vós 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos falou. Ai, não preciso falar nada. Eu tenho certeza que eu não preciso falar nada. Vamos lá para Isaías. Reis. Isaías. E aqui em Isaías, a palavra é muito forte. Porque aqui o reino já estava dividido. Visão sobre Judá e Jerusalém que ocorreu a Isaías ben Amoz nos dias de Uziah, Yotam, Ahaz e Ehisquiahu, os reis de Judá. Se o reino não estava dividido, ele seria dividido logo. Osias, Joatão, Acaz e Ezequias. Escutai, ó céus, e atento, ó terra, pois assim falou o Eterno. Criei filhos e os exaltei, mas eles se rebelaram contra mim. O boi reconhece seu dono e o asno a manjedoura de seu amo, mas Israel não me reconhece. Meu povo não me compreende. Ó nação pecadora, povo que se envolveu em iniquidade, semente de malévolos filhos que se entregaram à corrupção. Deixaram o Eterno, renegaram o Santíssimo de Israel, voltaram-lhe as costas.
Porque sereis ainda golpeados ante o crescer de vossa perversidade? Já totalmente enferma está a vossa cabeça e desfalecido o vosso coração. Da sola dos pés ao topo de vossa cabeça nada permanece são. Coberto que estais de feridas, equimoses e chagas putrefatas. Elas não foram tratadas, não receberam ataduras, nem foram suavizadas com óleo. Desolado está vosso país. Assoladas pelo fogo foram vossas cidades. Diante de vós, estrangeiros, devoram vossa terra, que está arrasada, como se inundações a tivessem devastado. Como uma cabana num vinhedo foi deixada a filha de Sião, como uma choça na plantação de verduras, como uma cidade sitiada. Se o Eterno dos Exércitos não nos tivesse uns poucos remanescentes, estaríamos como Sodoma e comparados a Gomorra. Escutai a palavra do Eterno, ó dirigentes de Sodoma, atentai à Torá do nosso Deus, ó vós, habitantes de Gomorra. Para que servem os múltiplos sacrifícios que me ofereceis? Diz o Eterno. Estou farto de vossas ofertas, estou farto de vossas oferendas de carneiros e da queima de gordos bois. Tampouco tenho satisfação por derramardes o sangue de novilhos, cordeiros e cabritos. Quando vos apresentardes perante mim, perguntarei: quem vos solicitou que espizinhasseis meus pátios? Não me apresenteis mais vossas vãs oblações, pois são para mim um incenso abominável. Não mais posso tolerar vossas convocações para a lua nova ou para os sábados, pois vindes envolvidos em iniquidade. Minha alma odeia a vossa bênção, da lua nova e vossas celebrações. Elas são para mim um fardo que não quero mais suportar. E quando me estenderdes vossas mãos, ocultarei de vós meu olhar. E quando me forem dirigidas vossas muitas preces, não as escutarei, pois manchadas de sangue estão vossas mãos. Lavai-vos e purificai-vos, extirpai o mal de vossas ações diante os meus olhos, e cessai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, trazei alívio aos oprimidos, agi com justiça para com os órfãos, defendei a causa da viúva. Vinde e ponderai junto comigo, diz o Eterno. Ainda que vossos pecados sejam rubros como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como o carmesim, tornar-se-ão alvos como a lã. Se vos prestardes a ser obedientes, provareis do que há de melhor na terra. E se vos recusardes e fores rebeldes, sereis destruídos pela espada, pois assim proclamou o Eterno. Como pôde a cidade fiel se transformar numa prostituta? Ela que estava plena de justiça e era abrigo para a retidão está agora repleta de assassinos. Tua prata se tornou escória, teu vinho mesclado com água. Teus príncipes são rebeldes e se associam com ladrões. Todos amam o suborno e buscam recompensas. Não têm consideração pelos órfãos, nem defendem a causa da viúva. Pois isto, Senhor, o Eterno dos Exércitos, o Todo-Poderoso de Israel, proclama: livrar-me-ei de meus adversários e me vingarei de meus inimigos. Porei sobre ti minhas mãos e purgarei tua escória com lixívia. Livrar-te-ei de todo estanho, e restaurarei teus juízes como outrora, e teus conselheiros como eram no passado. Então serás chamada de cidade da retidão, a cidade fiel. Sião será redimida com justiça, e aqueles que a ela voltarem com retidão. Extremamente forte isso, porque Isaías aqui já está falando. Isaías era contemporâneo daqueles reis. O rei Uzias, Joatão, Acás e Ezequias. Israel já estava aqui, já tinha sido separado. Jerusalém já estava em queda e estava a ponto de ser entregue a Nabucodonosor. Por quê? Não guardaram a Torá. Enquanto
enquanto Moisés estava ensinando ali, no primeiro capítulo de Devarim. Algum tempo depois, caiu. A cidade caiu por causa do contato com as tribos que estavam em volta. Por isso que algum tempo atrás, em uma das parashiot, foi falado que Moisés, Arão e Miriam não poderiam entrar na terra prometida. Não porque não mereceram. Muito pelo contrário. Porque a presença, o nível de santidade deles elevaria tanto o nível de santidade do lugar que o Eterno não poderia trazer a correção aos filhos de Israel. O Eterno não poderia trazer a correção aos filhos de Israel. Tem um Midrash que fala que Davi queria construir a todo custo o templo de Israel. E o Eterno disse que não era para ele construir, porque Davi seguia, não só apenas porque tinha muito sangue clamando sobre as mãos de Davi pela quantidade de guerras que ele lutou, mas porque se Davi construísse o templo, ele não poderia destruir o templo, ele teria que destruir os filhos de Israel. E Davi viu e fez uma escolha. Então ele escolheu não construir o templo para preservar os filhos de Israel. Parece uma loucura o que eu tô falando, mas não é. Tem o site sefaria.org. Pode ir lá no site procurar sobre os midrashas. Lá tem escrito sobre isso. Lá tem toda a literatura rabínica, Talmud, Mishnah, Gemara, Zohar, a Taná, a Torá, a Peshita, tem tudo. Toda a Mishnah, todos os 6 tratados da Mishnah, todos os tratados do Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico, tudo escrito nesse site. E vocês vão encontrar esse Midrash. Gente, era isso por hoje, tá? Por este momento. Se fez sentido essa leitura, se faz sentido o que eu tô falando aqui pra você, se traz no teu coração, se o teu coração tem essa mesma fagulha, esse mesmo desejo de aprender e guardar a Torá do Eterno, você é muito bem-vindo nesse canal. Se faz sentido isso, transmita para outra pessoa, passa para outras pessoas, passa adiante essa palavra. Não para que o meu nome seja glorificado em nome de Yeshua, não é isso. Porque eu sou pó e cinza. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas a natureza, a terra clama pela manifestação dos filhos do Eterno. Manifesta-te. Tu que és filho do Eterno também e que tem o mesmo desejo de aprender mais da palavra da verdade. Em nome de Yeshua, que a tua semana seja abençoada, que a tua semana seja produtiva e que o Eterno cumpra em ti a vontade dele, que a tua vida tenha o cumprimento realizado pela vontade do Eterno, em nome do Mashiach Yeshua. Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.